Olá pessoal, estamos começando nossa segunda videoaula, certo? Introdução ao Xlogo. O objetivo dessa aula é basicamente você ver o que é necessário para rodar o Xlogo na sua máquina e alguns conceitos iniciais da primeira aula, certo? Então vamos lá. Para rodar o Xlogo, o que é que você vai precisar? Você vai precisar instalar o Java, certo? Então o Xlogo só vai rodar se você tiver o Java instalado na sua máquina, independente de ser Linux, Windows, certo? Então você pode baixar o Xlogo através da internet. Então como é que a gente vai fazer? Primeira coisa a fazer, você vai lá no site do Google, né? Todo mundo deve conhecer, tudo bem? Aí digita Xlogo na pesquisa. Logo aqui no primeiro link, ó, Xlogo, você clica. Ele vai te direcionar para essa página, você clica aqui na bandeira do Brasil. E beleza, estamos aqui no site do nosso programinha, da Tartaruguinha, certo? Então, como é que eu vou baixar esse indivíduo? Eu vou precisar clicar aqui nessa opção, ó, como conseguir, certo? Aqui no site tem outras coisas, exemplos, documentações, se vocês quiserem pesquisar, é muito interessante. Então, ó, como conseguir o Xlogo? Aqui ele já te explica bem direitinho o que, que você vai precisar para poder rodar o Xlogo. Aqui, pessoal, é o link já para baixar o Xlogo. .jar, não, xlogo.jar, certo? Só que ele fala, lembre-se que para esses executáveis funcionarem é necessário ter instalado o JRE, que é o pacote do Java, né? Você vai precisar ter o Java instalado. Então você clica aqui primeiramente, ele vai te redirecionar esse link aqui, ó. Explica, né, porque que você tem que ter o Java. Você clica aqui, ó, java.sam. Na verdade agora o Java é da Oracle, então ele redireciona para o link da Oracle. E aqui no site da Oracle, você vai baixar, ó, o JRE, certo? Que é o pacote mais simples, que é só para rodar as aplicações Java, tudo bem? Então você clica aqui em download, certo? Não tem dificuldade, pessoal, é só seguir o passo a passo, certo? Uma vez que você clicar, ele vai te perguntar se você aceita aqui, né, os termos de contrato. Você clica aqui em Accept, depois desce aqui e repara qual é o seu sistema operacional. Ó, se for Linux, aí tem as opções aqui para o Linux, certo? Se for Windows, então você escolhe aqui as opções do Windows. Você tem duas opções, online e offline. É só online, você baixa um arquivozinho que ele basta clicar nesses links aqui do lado, que ele vai baixar e instalar tudo bem automático. Ou então você baixa o arquivo mesmo, que é a opção offline, que ele vai baixar já tudo que você precisa para instalar. Como eu já tenho o Java instalado, né, eu não vou precisar instalar de novo, mas aqui, pessoal, é só clicar, salvar e depois executar o arquivo do Java, né? Você vai, avança, instala, aceita tudo que ele pede, que você vai conseguir instalar o Java tranquilamente. Então, uma vez com o Java instalado, você volta lá para aquela página que vai ter o Xlogo. Você clica aqui, ele vai perguntar onde é que você quer salvar, né? Eu já tenho aqui o arquivo do Xlogo, ó. Então não vou precisar clicar em salvar, mas você clica em salvar na sua máquina e vai dar tudo certo. Então o que é que acontece, gente? Quando você rodar esse arquivo do Xlogo, a primeira página que vai aparecer é essa daqui, ó, que é para você escolher justamente o idioma que você vai querer que rode no programa. No caso, você clica na bandeira do Brasil, que vai dar tudo certo, tudo bem? Então, ó, bem aqui eu tenho o meu arquivo Xlogo. Quando eu der dois cliques nele, vai abrir essa janelinha aqui do Xlogo. E voilá, nós temos luzinho aqui, teoricamente, é a tartaruguinha. Aqui embaixo, esse espaço aqui é o histórico de comandos. Então, o que é que o Xlogo faz? Você digita um comando e a tartaruguinha executa uma ação, certo? Então, a ação que ela faz é deixar um rastro, certo? Como se fosse um risco de um lápis, de uma caneta, ou seja, ela faz desenhos através de comandos, tudo bem? Então, o primeiro comando que a gente pode ver aqui é o comando de mudar a roupa da tartaruga, certo? Então, lá na lição de vocês, na aula 1, ele dá uns parâmetros. O que são os parâmetros? Você digita aqui o comando, certo? Mude roupa, dá um espaço e digita um número. No caso aqui, o número 1, certo? Dou Enter. Perceba que do triângulo ficou uma fotozinha de uma tartaruga. Se eu fizer o mesmo comando, mude roupa, digitar aqui o 5, ele mudou mais uma vez a roupa. Ou seja, o parâmetro aqui, que são esses números que eu estou digitando, cada número está atrelado a uma roupa, ou seja, a uma aparência. Então, dependendo do número que eu digitar,
ele vai ter uma roupa diferente. Se eu digitar aqui o 0, ele volta para aquele triângulo. Então, vamos movimentar a tartaruga agora, pessoal. Então, o comando que o professor ensina na lição, o primeiro comando é o para frente. Para, então digito aqui na linha de comando para frente, dou um espaço, digito o valor que eu quero que ela ande. No caso aqui eu vou colocar 100. Dou Enter e a tartaruga anda 100 posições, deixando o rastro dela, ou seja, fazendo o desenho, o risco no nosso programa, certo? Se eu quiser fazer essa tartaruga girar no seu próprio eixo, certo? Eu vou precisar utilizar um comando chamado para direita, certo? Dou espaço e especifico quantos graus eu quero que ela gire em torno do seu próprio eixo. No caso aqui na nossa lição nós temos 90, né? Perceba que a tartaruga girou 90 graus, não precisou riscar nada, ela só girou em torno do seu próprio eixo. Tudo bem? E agora, outro conceito importante é o reaproveitamento dos comandos. Vocês percebem que na lista de históricos, né, os comandos ficam salvos, não é à toa, é para você poder reutilizar. Então eu aperto aqui com a seta para cima e eu consigo usar o último comando, os últimos comandos digitados. No caso eu vou aqui apertar 2 vezes e vai aparecer para frente 100 novamente. Eu dou um Enter e consigo reutilizar o comando, né, que eu já havia feito antes. Até aqui, pessoal, beleza, né? Essa é uma coisa simples, coisa fácil. Algo importante que a gente precisa estar atento, né, é limpar o desenho, né? Como é que eu faço para limpar a tela gráfica? Ah, não gostei, eu quero voltar do começo, ou eu errei, coisa assim do tipo. Você dá o comando limp desenho, certo? E dá um Enter. A tartaruga volta para o canto original e apaga o desenho que você fez, né? No caso eu não tinha feito desenho nenhum, só 2 traços. Agora vocês concordam comigo que ficar desenhando, por exemplo, tendo que digitar para frente, é quase uma frase, né? É um comando bem extenso. Se eu quiser abreviar esse comando, como é que eu faço? Né? O Xlog ele tem essa facilidade, você pode estar abreviando o nome dos comandos. Tudo bem? Então, se eu quiser abreviar o para frente, eu digito PF, espaço e o valor que eu quero que ele ande, 100. Então, fica PF 100. E ele anda, mais uma vez, 100 posições. Eu percebo que aqui ele andou 100 na primeira vez e 100 na segunda. Só que, na segunda vez, eu utilizei o comando abreviado, PF, certo? Não é prato feito. É PF, que é para frente. Se eu quiser que ele gire em torno do próprio eixo 90 graus, eu vou abreviar PD, né, para a direita. PD 90 e a tartaruga vai, ó, girar em torno do seu eixo 90 graus. PF 200, né? E eu consigo fazer com que ela ande mais uma vez as posições que eu desejo. Então, o que foi que a gente aprendeu? Aprendemos o comando para frente, né? Para frente, espaço é a quantidade numérica que você quer que ele ande, né? Você expressa isso em um parâmetro numérico. A gente aprendeu que existe comandos abreviados, né? No caso PF é abreviado do para frente, PD abreviado para a direita, certo? Se eu quisesse que ela girasse para a esquerda, ele seria o que? PE e os ângulos que eu necessito que ela gire, certo? Então até aqui, pessoal, só coisinha fácil, prática. Por enquanto, né, vamos terminar esse desenho aqui que a gente estava fazendo. Eu vou botar aqui a tartaruga para ela girar para a direita 180, certo? E vou reaproveitar os comandos que eu já havia utilizado, ó. PF para frente, ela andou mais uma vez para frente em 200 posições. Então, para a direita, tá aqui, para a direita 90, dou Enter. E depois para frente, 200 mais uma vez. E beleza, consegui construir um quadrado. Então, pessoal, relacionem que o problema de eu ter que desenhar um quadrado está relacionado justamente com a aprendizagem da linguagem de programação. Eu falei que você ia ter que usar a lógica para resolver problemas, certo? Então, o meu problema aqui era fazer um desenho e eu fiz um passo a passo
de como desenhar um quadrado. Como é que foi? Eu vou limpar aqui mais uma vez, limpe desenho, e vamos construir esse quadrado agora todo num comando só, certo? Com todos os comandos em sequência. Então, vocês concordam que a primeira coisa que a tartaruga tem que fazer é andar para frente. Então, PF, vou digitar aqui com um valor menor, 50, certo? Aí eu dou um espaço e posso digitar meu próximo comando, que seria o que? Eu vou ter que fazer ela girar 90 graus. Então, para a direita 90. Dou outro espaço, vou ter que fazer mais um lado, né, do quadrado. Então, PF, espaço 50. Ela vai ter que girar 90 graus de novo. Então, para a direita 90. Eu já desenhei, ó, PF 50, PF 50 duas vezes. Então, eu desenhei dois lados do quadrado. Falta o que? Mais dois. Então, vou repetir. PF 50. Aí, mais uma vez, girando para a direita 90. PD 90. E por último, o último lado mesmo do quadrado, PF 50. Vamos ver se esse negócio vai dar certo. Agora eu dou o Enter. E olha só que legal. Com essa linha de comandos aqui, eu consegui desenhar um quadradozinho pequeno. Todo de uma vez. Porque eu resolvi o problema, eu já sabia o passo a passo. E eu construí a solução, tudo numa linha de comando. Certo? Numa instrução passo a passo, no nosso programinha Xlog. Então é isso, pessoal. Para a aula de hoje, para início da aula, né, da aula 1 que vocês estão trabalhando essa semana. Isso é só o início, né? A gente vai ver mais coisas, né? Vou fazer mais algumas videoaulas tentando terminar essa primeira aula para ajudar vocês nesse início de caminhada, que é um pouco, não é que seja complicado, mas é difícil às vezes abstrair alguns conceitos iniciais de programação. Se vocês se derem bem no começo, né, o resto da disciplina vai ser bem mais fácil, bem mais agradável de ser entendido, de ser acompanhado, certo? Então, obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.